Olá, meu querido, minha querida. Obrigado a você que inscreveu-se no nosso canal. É uma alegria poder chegar até você nesse instante, né? Estou um pouquinho sumido, mas não é sumido. É que às vezes a gente some porque precisa sumir, mas não é bem que a gente desapareceu, é só que a gente estava um pouquinho sumido. Mas depois dessa sumição a gente reaparece. Eu puxei aqui a cortina, que eu estou com uma cliente ali. Então a gente dá uma melhorada aqui no visual. Tá bom? Setembro, nós celebramos os santos arcanjos, não é isso? Inclusive o arcanjo mensageiro Gabriel foi levar a mensagem para Nossa Senhora. E por aí vai, né? Arcanjo Miguel, aquele que luta contra o dragão. E temos também, quem é o outro, mãe? Rafael. Arcanjo Rafael, né? São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Pois é, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, né? Mas esse mês nós também celebramos o mês da Bíblia, né? E você sabe que uma grande confusão que se dá no cenário religioso não é promovida pela Bíblia em si, mas pelo uso indevido que as pessoas fazem da Bíblia. Tá certo? E isso não é uma peculiaridade dos cristãos, de nós cristãos. Não. Essa história já vem aí há há muito tempo, anos e anos e anos. Mas você sabia que, bem, falando de Bíblia, né? Estamos falando de nós cristãos. A Bíblia é o livro dos cristãos, o livro sagrado dos cristãos. Mas você sabia que as culturas e religiões espalhadas pelo mundo, elas também possuem, desculpe que eu estou palitando os dentes com a língua, é que eu estava comendo um amendoim, né? Meu neto chegou ali com um pacotinho daquele de amendoim, botei um pouco na mão, agora estou tentando tirar aqui. Aí você está dizendo, oh, caramba, isso é uma ideia, os buracos que eu tenho nos dentes. Pois é, as culturas espalhadas aí pelo mundo, elas também têm os seus livros sagrados. Por exemplo, nós temos a literatura sânscrita, né? Que quer dizer conhecimento desvelado. Gente, essa literatura sânscrita, conhecida como é um livro sagrado, tem muita coisa linda. Alguma coisinha eu li. Então, é um texto muito maravilhoso. E para quem adere essa cultura sânscrita, quem lê essa literatura, por sinal, é bom a gente ter isso em mente, que muitas pessoas leem as suas literaturas. Olha, eu estou gravando, filho, né? Leem essas literaturas. Aqui não tem um negócio! Cara, eu vou te quebrar no cacete, meu irmão. Olha, quando eu estou gravando, você não chega e faz assim, e por que não faz isso agora? Né?
Então, é deste jeito que o negócio é. Aí eu vou ter que apagar tudo para recomeçar, eu não vou recomeçar, vai daí mesmo para frente. Tá certo? Que muitas dessas culturas, eles leem Depois eu vou, não vou agora não. os seus escritos sagrados, os seus livros sagrados, com uma reverência que muitos de nós cristãos não temos pela nossa Bíblia, pelo nosso livro sagrado. É importante termos isto, queridos. Muitas pessoas leem, essas pessoas dessas culturas, com uma introspecção, com uma... Tremendo. Não é à toa que no meio dessas culturas, entre essas culturas, acontecem milagres extraordinários. Coisas assim que você diz, ei, é verdade. Tá bom? Nós temos também o Tripitakas, né? É uma literatura budista, é o chamado sexto triplo, ou os 3/6 da sabedoria. Alguma coisa disso eu já li também. Lá para frente você vai entender por que eu estou falando isso aqui, estou contando isso aqui. A missionária não é o mês da Bíblia? Pois é, né? Tem também o hinduísmo. Eles têm a literatura Mahabharata. Eu acho que é aí esta pronúncia. Mahabharata, alguma coisa assim. Para eles é um livro sagrado. Os islâmicos têm o Alcorão. O judaísmo tem a Torá. Ainda agora eu falei, a Bíblia é o grande livro do cristianismo. Nós temos também a Tábua de Esmeralda. Tábua de Esmeralda. É dito que ela contém o segredo dos segredos. Olha aí o que essa cultura tem, né? Ela contém os maiores e mais poderosos segredos do universo. Muitas culturas foram e são influenciadas por ela. Ela é guia de muitos ensinamentos e muitas pessoas nem sabem. Muitas culturas nem sabem o que tem na sua raiz, as influências que tem. Inclusive, eu não vou dizer agora culturas, mas eu acho que cabe culturas modernas. São literalmente inspiradas na tábua de Esmeralda. Né? Inclusive, ela é o berço da alquimia, a arte da perfeição, da elevação, tá bom? Ela foi encontrada em 1350 em uma caverna funerária secreta na pirâmide de Quéops, né? Agora, tem uma coisa aqui. É verdade que ela foi escrita entre 50.000 e 36.000 anos antes de Cristo? Quem recebeu essa revelação? Quem recebeu esse conhecimento? A quem foi ditado esse conhecimento para que esse alguém catalogasse?
Porque ela foi achada apenas em 1350 nessa pirâmide de Quéops, nessa câmara funerária. Os escritos da Suméria, da Mesopotâmia, da Babilônia, são coisas assim, queridos. O que quero dizer, queridos? Estou dizendo que, claro, estamos celebrando, nós cristãos católicos, o mês da Bíblia. Mas a nossa Bíblia Sagrada não é o único livro sagrado do mundo, não é o único texto sagrado do universo, não é a única sagrada escritura ou escritura sagrada do mundo. Inúmeras culturas ao redor do mundo, elas possuem os seus livros sagrados, tão sagrados como os nossos, pelo menos a partir daquilo que consideramos como sagrados. E nós o consideramos como escritura sagrada, porque assim nos foi entregue, assim nos foi revelado lá no tempo pretérito, né? Então as gerações vão passando de uma para outra, então nós dizemos, nós recebemos através das gerações que nos precederam, mas nas quais estão as nossas raízes, as nossas bases. Então, por isso, nós chamamos, aí tem uma história, não, esse escrito foi revelado a Moisés, assim, e lá na época, em 950, no reinado de Salomão, começou a ser codificado, aquela coisa, e por aí vai. Então, diante da história que se nos foi contada, porque se diz que foi uma verdade revelada, então para nós é um livro sagrado. Nós não vamos admitir que alguém pegue um exemplar da Bíblia e venha desrespeitar. Não pode. Nós respeitamos. Mas essa mesma consciência que temos sobre o nosso livro sagrado, outras culturas também têm. O que eu estou dizendo? Quer dizer que chega às minhas mãos agora uma literatura, um Alcorão, por exemplo. Não é o meu livro sagrado. Eu vou rasgar, vou queimar, vou desrespeitar? Porque não é a minha cultura? Chega às minhas mãos uma literatura, essa a Tripitakas, a literatura budista. As literaturas tibetanas, que inclusive o budismo também lá prevalece. Eu vou desrespeitar? Ah, missionária, você sabe como é que eles veem a nossa Bíblia? É problema deles. É problema deles. Nós precisamos ter em mente que muitas culturas vivem e sobrevivem como a nossa cultura vive e sobrevive. Nós não temos um livro sagrado cristão que fala de tudo, aponta tudo, dá todos os conselhos? Por exemplo, no Ocidente, quem vive e quem sobrevive? Mas a gente não crê em Deus, a gente não tem a escritura sagrada, que Deus diz que eu vou ser o teu baluarte, o teu socorro bem presente na hora da angústia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, não serás atingido, o Senhor é o teu pastor e nada te falta. E aí? A mesma coisa nas outras culturas. O mesmo se dá àqueles que vivem e àqueles que sobrevivem.
Eles não têm um governo, digamos, sólido, como se gostaria, onde houvesse um respeito para todos, uma igualdade, uma união. Não. Ou seja, precisamos entender que este sol e esta chuva que vem sobre nós, aqui, que somos cristãos, esse mesmo sol e essa mesma chuva se derrama sobre esses povos que não são cristãos, mas que têm as suas crenças, muitas culturas, que são culturas, oh meu Deus, monoteístas, que têm as suas, muitas culturas, embora tenham a crença em várias divindades, mas são divindades que estão subordinadas a uma divindade maior. É muita coisa que tem para ser visto nisto, queridos. Ou seja, esse mesmo Deus que olha para nós, olha para eles. Esse mesmo Deus que realiza prodígios nos céus e na terra, ele capilariza a sua graça sobre todos. Então é necessário que eu respeite aquelas culturas. Respeite as suas crenças, respeite, eu posso não concordar com nada daquilo. Mas o respeito é um passaporte que cabe em todo lugar. Agora, deixa eu ver se eu consigo dizer em 2 minutos o que quero dizer. Eu vou fazer uma nova escritura. Certo. Ei! Não, tira isso aqui. Não, isso aqui dá para deixar. Esse aqui também eu não quero. Bem, eu faço agora, não que eu faça uma nova escritura. Eu altero uma escritura original. E eu quero dizer para todo mundo, isto aqui é o certo. Isto aqui não presta, isso aqui eu eliminei, joguei fora, isso aqui não presta. O que você acha disto? E não vamos esquecer que isso que estou tirando tem o mesmo valor histórico que isto que estou deixando. Antes que eu subtraísse estes deste todo, estes que foram subtraídos faziam parte do todo. Estavam juntos. Simplesmente, eu no hoje da história, e esse hoje, você sabe o que estou falando, né? Tem 500 anos, eu credencio-me, eu autorizo-me a tirar. Eu tenho autoridade para isto. E o certo é isto aqui. Parece que não me dou conta que subtraí textos tão históricos como aqueles que ficaram e aos quais eu digo, estes são os certos, estes são os verdadeiros. E sem considerar vários outros que eu quis tirar, mas sei lá por quais motivos, sei lá não, tem os motivos, porque eu não tirei. Mas na minha consciência, embora eu tenha tirado estes e tenha ficado com estes,
Ainda assim eu estou dizendo, este, e mais este eu não creio. Isto aqui, sobretudo, este que está ficando aqui, é um livro de mentiroso, de palha. Ser queimado isso aqui. Embora tenha ficado com estes, mesmo assim, ainda eu estou dizendo que entre estes que ficaram nesta coletânea, tem uns 7 aqui que, por mim, eu tiraria. E tem mais uma. Estes que fazem parte desta coletânea, eu vou dar uma revisada aqui. Tem um monte de coisa aqui que eu vou tirar, que eu vou alterar, que eu vou modificar, eu vou acrescentar, e no final das contas, deixa eu ver se eu acho aqui, me dê um tempinho aí, tá bom? E no final das contas, eu condeno aqueles que têm aqueles que eu aceito e aqueles que eu tirei. Mas mesmo assim, para condenar aqueles que não tiraram, mas ficaram com o todo, que ficaram com o cânon completo, mesmo assim, eu ainda, para humilhá-los e para descredenciá-los, ainda digo o seguinte, Apocalipse 22, 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. É Apocalipse 22, 19. O que é isto? Qual o nome que se pode dar a isto, queridos? É loucura? É o Salmo 115, invertido, não a Deus, mas a minha glória. Eu estou dizendo isso porque é provável que neste mês de setembro que estamos entrando, eu fale um pouco sobre a questão da sola escritura. Somente a Bíblia. Eu quero falar, estou querendo fazer uma live, inclusive com o Dom Ascona, estive conversando com ele. Hoje mesmo falei com ele, né? Está em missão lá no Marajó, continua no seu apostolado. Eu quero aprender alguma coisa mais das Sagradas Escrituras com um sucessor apostólico legítimo e, sobretudo, aquele a sola Escritura é o primeiro dos 5 solas. Mas, diante do texto que li, aí diante da subtração que eu faço, estes não, estes sim, e mesmo destes que estão ficando, ainda tem aqui 7 que era para ter tirado. Por mim, teria que tirado. Teria que ser tirado. Aí volto. No meio desses 5 solas da reforma, o que é que estou querendo? Como disse, é loucura ou estou dizendo o Salmo 115 invertido? Não a Deus, mas a minha glória. Ou seja, o último sola estabelecido por Lutero foi glória somente a Deus. Quando me acho no dever de subtrair, de desconstruir um cano devidamente feito e aprovado
pelas autoridades competentes. Aí alguém vai dizer, não tem a autoridade. Ei, quem tirou os 7 livros do cano? Não foi alguém que se julgou uma autoridade competente? Se há alguém que se julga uma autoridade competente para agora, depois de 1500 anos, tirar, não esqueçamos que houve uma autoridade competente e não trata-se de uma pessoa. Não trata-se de um papa. Olha, vai ser assim, não. É um colégio apostólico. Que vai dizer os livros que vão compor o cano da Sagrada Escritura são estes aqui. Pronto, estão aqui. Pensemos nisto. Mas para terminar, eu vou ler para você um texto. Ele pode até estar na Bíblia de outra forma. Mas eu vou ler a partir de um original muito antigo. O tema que vou dar a este texto é os irmãos das trevas, os irmãos sombrios, que eles são escuros de uma escuridão que não é a escuridão da noite. No tempo do primeiro homem, começou a guerra entre trevas e luz. Isso aqui, perdão aí, já está bem resumido, tá? Ou melhor, já está bem reduzido. Esta guerra já passou para o início do primeiro homem. Estamos no mês dos arcanjos também, né? Por isso, eu já não quero concordar, mas eu não vou contra o autor dessa literatura, que ele provavelmente não quer incluir o mundo angelical. A luz e as trevas degladiando-se no mundo angelical. Tá certo? Mas olha aqui, no tempo do primeiro homem, começou a guerra entre trevas e luz. Como agora, os homens estão repletos tanto de trevas como de luz. Enquanto alguns são dominados pelas trevas, outros a luz invade a alma. Há poderosos repletos de escuridade, lutando sempre contra a luz, mas há outros repletos de claridade. Há pessoas tão cheias de trevas, nas quais a luz não pode habitar. Estes atraem outros para a sua noite. São os irmãos das trevas. São os irmãos sombrios. Eles são escuros. Não de uma escuridão. Eles são escuros de uma escuridão que não é a escuridão da noite. Um abraço. Que Deus nos abençoe.